a carga e o máximo de repetição é praticamente a mesma coisa. Você chega no mesmo lugar. Na teoria, né? Então, mas no entanto, quando você vê, e até algo que você questiona, você não questionou, você colocou, você só expôs de uma forma, não sei se repercussão foi positiva ou não, eu acredito que foi positiva porque você não foi desrespeitoso de forma alguma, mas quando você exemplificou os treinos do Cariani, a defesa dele com relação a isso, né? O Cariani é um cara que, pô, acompanho muito, gosto muito, a gente tem uma relação boa, e realmente aquilo ali faz pensar, que você fala, putz, realmente fala da alta carga não ser necessário, pelo menos já falou, e no entanto, sempre uma lesão, outra lesão e tal, isso, aquilo, e pronto. E hoje a gente já até mesmo falou disso, de pô, mais carga pode ser menos lesivo. Sim. Né? Eu já faz um bom tempo, já faz aí cerca de uns 2 anos que eu tenho mudado muitas coisas em acompanhar você, dentre outras pessoas, falando sobre o treinamento nessa questão. Por quê? Porque realmente a gente entrou na academia e o cara ele falava pra gente o quê? Ó, o treino ele é catabólico. Então, mano, você chegou aqui agora. Imagina eu desse tamanho com 64 quilos chegando na academia. Mano, cara, ó, se você treina mais do que meia hora, você vai morrer, tá ligado? Você não vai chegar em nenhum lugar. É 30 minutos no máximo. Mano, vai fazer tanta série, tá fazendo 30 segundos de descanso. Então a gente foi nesse bagulho, mas você já chega com medo. Fala, caramba, eu já entrei perdendo e vou perder mais ainda. Tá ligado? Eu vou perdendo mais ainda. Então a gente foi vivendo aquele processo e passando o tempo. E hoje, é lógico, cara, a gente tem que ir evoluindo e vendo isso. Eu acho que grande exemplo que você cita também, vira e mexe, e outras pessoas eu vejo falando também, é do Chris Bunster, pô. Sim. Mano, vê esse cara treinando. Sim. Vê esse cara treinando. Então, assim, você fala, cara, o cara quer hoje chegar naquele lugar, o cara quer ser como aquele cara, mas o treino do cara é FST7, com drop 7, com aquele do Dennis James, M-Tut, né? Sei lá, uma coisa assim. Ou seja, tudo isso. Que é tipo aquele bagulho, é super very slow. Parece uma equação. Então, você fala, cara, é tudo isso. E no fim, vem lesão. E no fim, o cara tem que parar. Quando, na verdade, aquele mais básico, inicial, poderia encurtar esse caminho e fazer ele chegar onde ele quer chegar. A questão do treino pesado ser menos lesivo é que tem... Né, por exemplo, dentro de uma sala de musculação comercial, existia um motivo de business porque eles não explicam isso, porque dá mais trabalho, tá ligado? Além de que eles precisam que a pessoa fique pouco tempo lá. Melhor, né? Eu já fui com amigos cotar de fazer uma franquia de uma rede de academia, a gente fez a reunião e tal. A academia, ela precisa estar explodindo de aluno para girar e funcionar e render. Não sobra muita grana pro dono, igual as pessoas acham, só se você for dono da rede, tá ligado? Mas quando você abre uma franquia, não sobra muita grana, por uma puta dor de cabeça. E além disso, você precisa que, tipo, 70% dos seus alunos não frequentem, tá ligado? Porque é o negócio do anual recorrente. Porque se o pessoal for, não cabe na academia. Você precisa disso pra sua academia, pra você conseguir pagar as contas, tá ligado? Então, tendo todo motivo comercial para isso. E por que é mais difícil você explicar para uma pessoa em relação ao treino pesado? Porque, cara, tipo, não é simplesmente você treinar pesado e só. Você tem que ter um mínimo de preparo para o seu corpo, não de ser uma pessoa avançada, mas, tipo, se é uma pessoa que passa o dia inteiro sentado trabalhando, você tem que se alongar, tá ligado? Você vai ser todo encurtado. Daí você vai tentar fazer um agachamento, vai fazer tudo torto. Quando você tentar descer mais com uma carga alta, vai dar uma fisgada na lombar. E não é muita coisa, assim, não é como se a pessoa precisasse ficar 1 hora a mais na academia só para isso. Se ela pegar uns alongamentos ali, ela faz em 5, 10 minutos, fizer, sabe, sem ficar conversando, sem ficar mexendo no celular, uma posição atrás da outra, faz uma mobilidade articularzinha ali, 10 minutos antes do treino, ela já consegue fazer um preparo legal para o corpo dela. E também a questão de periodização, que é mais complicado para uma academia de rede e tudo mais. Verdade. Acaba sendo muito necessário a pessoa ela ter um feeling próprio, tá ligado? Mas honestamente eu acho que, tipo, se pegasse e educasse a pessoa, explicasse pra ela o mínimo, tá ligado? Ó, numa semana você tá sentindo muita dor e tal, desacelera, isso não vai fazer você perder o resultado, sabe? Faz menos, vem menos dias na academia, a cada 4, 5 semanas, 6 semanas de treino,
vem metade dos treinos da academia, dá um descanso pro seu corpo. Sabe, não precisa... A gente tem atleta e tem pessoas que só querem treinar bem para ter um resultado legal. Não é nenhuma ciência de foguete, tá ligado? Sim. Então, e por que o treino pesado ele é menos lesivo? A questão lá do Cariani, o que acontece, né? Quando você não faz parte de uma panela do fisiculturismo e não tem pessoas com milhares, centenas de milhares de seguidores para te levar, você precisa chamar a atenção das pessoas. Então, tipo, até o Gorgonoid faz clickbait nos vídeos dele, tá ligado? Caramba. E eu preciso que as pessoas vejam o meu conteúdo porque o Instagram, ele é um negócio de fast food. As pessoas que não trabalham com isso, então elas não olham pro Instagram com uma visão mais profissional, elas ficam assim, tá ligado? Sim. Chamou a atenção, ela para e clica. E daí eu peguei e fiz aquilo, daí muita gente questionou, porque eles falaram que ele nunca tinha tido lesão, que eu tava mentindo sobre ele e tudo mais. Daí eu peguei e fiz aquele outro post. Sim. Então, assim, eu não acho que eu fui ofensivo. Os vídeos de lesão dele estão no canal dele. Sim. A questão é que quando a gente fala de figuras muito grandes do meio, sempre tem tipo uma política boa vizinhança, uma puxada de saco ali e tal. Porque o pessoal tá tão acostumado com isso. Quando eu digo pessoal, não tô falando das pessoas famosas, tô falando do público, tá ligado? Eu quero falar mal de ninguém aqui. Mas o público tá tão acostumado com alguém quando vai falar de fulano, pega e dá uma puxada de saco antes, tudo mais, dá um tapinha nas costas, que quando não vê alguém fazendo assim, por mais que eu não tenha entrado com nenhum adjetivo, acho que eu tô ofendendo. Sim. E assim, a questão que eu quis expor ali é porque a gente tem pesquisa científica mostrando isso. Tendão, ele precisa de alta intensidade, que é o 70% de RM, então, para ter adaptações da síntese de colágeno. Ele precisa disso. Então, quando a gente fala de lesão de overuse, que é lesão de uso excessivo, ela só acontece com pessoas que treinam pouco. Treinam muito, mas com pouca carga. Então, o tendão, tá ligado o elástico de jornal? Se você fica fazendo assim, ele vai dando umas comidas nele até que uma hora arrebenta. O tendão é mais ou menos isso, só que não é só nas bordas, né? O tendão, ele é plano assim, grosso, né? Então, ele vai gerando vários furinhos, como se fosse um queijo suíço. Se você não sinaliza essa síntese de colágeno, porque o tendão já tem uma curva de recuperação mais lenta do que o músculo, uma questão não é nem de se, mas de quando, tá ligado? Quando essa lesão vai acontecer. Depende de fatores externos, como a genética, como a rotina da pessoa. Se a pessoa tem uma rotina muito pesada, que, por exemplo, é o caso do Cariani, profissionalmente ele é gigantesco, então ele tem muitas empresas e tudo mais. Por mais que ele tente ter o melhor descanso possível, eu imagino que a rotina é corrida de qualquer maneira. Então, a tendência é que isso aconteça nesse tipo de treino, porque o tendão está sendo lá recrutado o tempo todo, a curva de recuperação dele é mais longa, o pessoal não tem o hábito de periodizar, então, igual o Gorgonoid falou naquele vídeo, eu imagino que muitos treinem assim, vai lá, o que eu vou fazer hoje? Vou fazer aquele exercício. Daí faz, quantas séries? 4. Não, dá mais uma. 5. Vou fazer um drop. Vou fazer um cluster. E vai enfiando coisa, tá ligado? Então, tipo, como é que você sabe quando o seu corpo está se recuperando? Quais os parâmetros que você tem? Todo esporte tem periodização, todo esporte tem planejamento. Imagina, você chega você é treinador de repente você ganha um emprego assim no Comitê Olímpico, sei lá, num negócio olímpico, e chega nos seus atletas e fala: o que vocês querem treinar hoje, tá ligado? Não existe, tá ligado? E daí, quando a lesão não é do tendão, ela é muscular, é porque assim, dano muscular, o próprio nome já diz, microlesão. Se você tem muita microlesão, pode se tornar uma lesão. Então você precisa que essas microlesões recuperem. Se você sempre treina em prol de dor, o único parâmetro para você saber se o seu treino é bom é dor, é o que eu falei, não é questão de si, mas quando você vai ter um estiramento, quando você vai ter aquela fisgada, quando você vai estar agachando e vai dar aquele estralinho no vasto. E daí as pessoas, elas acham que isso é normal e vai acumulando. Tô com um desconforto aqui, uma articulação que está doendo ali, a pessoa não se alonga, às vezes até alonga, mas não faz todo esse resto. E daí se torna uma bola de neve, até que uma hora estoura. Claro, os argumentos dele ser um cara que treina há 25 anos, não ser um cara com mais idade, tudo isso faz total sentido. Sim. Um jovem provavelmente poderia ter
esses mesmos comportamentos e não se lesionar. Mas essa é a questão. Existe um ambiente que propicia isso. Se você já treina 25 anos, então o seu corpo já está meio castigado. E são 25 anos sem planejamento de treino, sabe? Talvez não uma periodização tão legal assim. Ele tem acesso a pessoas capacitadas. Sim. Ele poderia pegar um treinador que é extremamente capacitado, o Walter Krause, tá ligado? Sim, por exemplo, sim. Ele treina, é um cara assim, porra, absurdo. Mas eu também não quero falar da vida de ninguém e tudo mais. É uma coisa chata pra caceta, uma lesão daquela, sabe? Eu entendo que uma pessoa nessa posição pode ter ficado chateado de alguém ter feito um conteúdo sobre isso, meio que criticando, porque, porra, já tá com o bíceps estourado e tudo mais. Então eu compreendo perfeitamente de ele não gostar de mim em algum aspecto, tá ligado? Ou ter achado ruim aquele conteúdo. Mas ele não se pronunciou nada, nada. Teve um vídeo que ele tava com o médico lá, que ele meio que citou indiretamente o meu post, mas não falou nada de mim também. Ele é um cara que é muito político, sim, na frente das câmeras também, nunca não ataca ninguém, e pegou e falou pro médico explicar tal. Daí o médico meio que contrariou eu, mas o médico, como ele não entendeu o que eu tava falando, sim, tá ligado? Assim, não viu você falando, não entendeu. Mas isso que o Gorgonoide falou é uma realidade, tá? A gente que já trabalhou produzindo conteúdo de treino e tal, muitas das vezes acontece isso. Muitas das vezes acontece isso. Eu que, na verdade, cara, como assim, por exemplo, na IBTV, no meu momento lá, eu tinha o controle sobre o que fazer. Então, por exemplo, a sugestão, eu ia sempre naquilo que eu tinha que fazer. Uhum. Entendeu? Se eu tenho que treinar peitoral, cara, e ontem eu treinei, eu não vou treinar costas ontem se eu treinei. Sim. Entendeu? Então eu ia nessa pegada. E por mais que eu trazia sempre algum convidado e traziam as pessoas grandes e tal para trazer um conteúdo para enriquecer o negócio, eu também ia naquilo que eu estou acostumado a fazer, naquilo que eu preciso fazer. Por quê? Porque senão você se perde realmente nessa questão. Você fala, pô, é legal, vamos gerar conteúdo, pô, vai ser legal, vai ser algo diferente. Porém, mano, isso eu já fui treinando e treinei antes de ontem. Ainda, né, preciso dar esse descanso. Né? Outra coisa, por exemplo, se tratando de ombro, cara, ombro e até mesmo esse tendão do bíceps, você fala, cara, você treina o bíceps, você vai forçar, você treina o ombro, você treina o peito, aí você imagina 3 dias consecutivos. Sim. Em altas repetições, por mais que a carga não seja elevada. Sim. E você fala, cara, sobrecarga disso. Sim, exatamente. Entendeu? Então, assim, você tem que ter esse pensamento. E aí, como você falou, ter essa ponderação também. Porque, pô, eu cheguei aos 40 agora, né? Então, assim, eu sei que já as coisas já mudaram, já de tempo pra cá. Então, ainda mais eu vou ter cada vez mais cuidado com isso. Sim. Porque eu nunca tive nada de rompimento disso, aquilo. Já tive indícios de que poderia acontecer. Tirei o pé um pouco. Mas essa é a questão. Você fala, cara, não, por eu gerar um conteúdo eu vou fazer isso. E agora ter um retrocesso. Sim. Sabendo que por mais que a gente tenha toda a tecnologia aí, sabe que, mano, a recuperação já é mais difícil mesmo do que há 10 anos atrás. Sim. Né? Por mais que tenha mais recurso, né? Mas é isso, quando eu vi aquilo, eu pensei na forma negativa que aquilo poderia, porém, eu fui analisar e vi e falei, cara, né? Eu falei, trazendo informação e até mesmo para as pessoas entenderem, que fala, putz, cara, pode ser outro caminho. É porque, a verdade, se você não tiver um apelo daquele, a maior parte das pessoas não vão ler, tá ligado? Sim. E é o que eu falei lá no começo de todo esse raciocínio, quando você quer atingir gente nova, você tem que, e não tem ninguém para te puxar, para te marcar no Insta, para te chamar para um canal de milhões de visualizações, você precisa chamar a atenção. Então, é uma coisa importante, porque assim, você faz um conteúdo, 3 maneiras de ficar com bíceps gigante em um mês, a pessoa vai clicar. Agora você pegar e falar, olha, você não pode treinar assim, assim, assado, que igual no YouTube falam, porque senão vai dar lesão e tal. Estão cagando, entendeu? Estão nem aí. Então, acaba tendo a necessidade de, às vezes, ter um post desse, nesse teor, assim. É um meio que você precisa de disposição para ter alcance. Né? E é o que eu falei, entendo de pessoas não terem gostado e tal, mas, bom, o importante é que já passou e eu acho que ajudou muita gente, porque teve uma repercussão legal. E foi recente também, foi depois disso que o Muzi te citou, não foi? Então, assim, para você ver, o Muzi é um cara grande, um cara muito inteligente, cara. Sim. Um cara que tem um conhecimento amplo. De médicos mesmo, de verdade, eu nem sei, assim, pensar em algum médico que sabe falar sobre treinamento, assim, da forma como ele fala, porque ele vive esse negócio há muito tempo. E ele tem um contato muito próximo com pessoas que são extremamente competentes nessa área, como o De Salles, o Jonato e tal.
Então, e aí eu achei muito bom isso. E pra você, acho que também foi legal. Você também gostou disso. Eu fiquei da surpreso. forma como ele tratou, Sim, né? eu fiquei surpreso. E de uma questão. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, o Musa é um cara que não deve nada pra ninguém. Não tem por que citar o nome de ninguém. Então, se ele já falou, é porque ele tá consumindo do conteúdo do cara. Ele tem visto e visto a forma coerente de falar a respeito. Eu acho que ele deve ter visto só a minha participação. Deve ter sido no Gorgonoid, porque o Gorgonoid também é um pouco maior e tal. E fiquei surpreso, porque ele falou a definição correta, que era o que a gente estava falando ali atrás, que é o pessoal se apropriou do termo e fala que acha que o treino não fofo é justamente o contrário do que é, porque o pessoal pensa, vou fazer um treino aqui, o cara vai cair no chão de dor, ai meu Deus do céu, vai vomitar, é um treino que não é fofo. Mas não tem nada a ver com isso, né? Igual a gente estava falando. Então ele deu a definição correta, assim, num alcance gigantesco que ele tem. Fiquei bem surpreso da citação positiva, pelo meu histórico, assim, de tipo, não ter papas na língua e bater de frente com algumas coisas do pessoal que tá bem maior na mídia. Eu achei que talvez fosse um pouco persona não grata, assim, em relação ao Muzi, mas ele nem deve me conhecer muito, ele me citou positivamente, então, pô, foi bem bacana, Legal, foi da hora. foi muito bom. E ele explicou, assim, perfeitamente ali.